Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, não importa o horário que você esteja assistindo esse vídeo. O meu nome é Damian, do canal Damian Tempest. A essa altura vocês me conhecem muito mais do que bem. E estamos aqui para um quadro do canal que não tivemos há um bom tempo, né? Quase um mês já sem vídeo sobre CODs, nas análises de CODs. A última que tivemos foi do episódio 8, que é o final da luta do Afrodite contra a Shun. E agora vamos falar um pouquinho sobre o episódio 9, 10 e 11. E por que eu decidi fazer isso? Por dois motivos, na verdade. E acho que eles entram muito no que eu gostaria de conversar com vocês aqui sobre esses três episódios. Cote até o episódio 8, assim, ele vinha de mais baixos do que altos, na minha opinião. A gente teve muitos problemas em diversos episódios, como o Shura, o episódio do Máscara da Morte, ele é bem controverso também. O primeiro episódio ele me decepcionou bastante, o segundo é interessante pelo filler, mas não chega tanto. O episódio do Ayurus é bem legal, eu gosto, me emociona. Né? No vídeo eu comentei até isso, como o episódio tinha me emocionado. Mas, de uma forma geral, o corte não estava me interessando tanto. Eu estava sem vontade de fazer os vídeos, estava sem vontade até de assistir com vocês, né? Eu assisto os episódios na Twitch toda segunda-feira. E não tinha muito porquê eu continuar fazendo aquilo de uma forma religiosa. Então toda terça teria um vídeo de cortes. E a minha ideia inicial, na verdade, era até fazer um vídeo para os quatro últimos episódios. Mas eu senti a necessidade de falar sobre esses três episódios primeiro e deixar um vídeo separado para o último episódio, para o episódio 12. Porque eu sinto que nesses três episódios que eu vou comentar aqui com vocês, o 9, o 10 e o 11, Koch fez muitas coisas que não foi capaz de fazer anteriormente. E quando eu falo isso, eu digo sobre impacto, eu digo sobre trilha sonora, eu falo sobre animação, eu falo sobre empolgar em alguma medida, ainda assim com os mesmos erros que a série comete, porque a série toda tem um monte de erros, porque ela se faz errar o tempo inteiro, né? Se é que isso faz algum sentido. Ela ignora várias coisas dela mesma, ela ignora construções de personagem que ela causa e nos deixa e nos presenteia, na verdade, com cenas que seriam ótimas. Finalmente a gente teve adaptado, por exemplo, a subida do Ikki nas 12 casas, falando com seus irmãos e tudo mais, que aqui na série não são irmãos, né? Mas é curioso como isso não tem impacto dentro do enredo de COTS. Eu não acho que eu tenho que olhar para essa terceira temporada como alguns olham, como o amigo do canal Mundo Sei, o Felipe, olha, né? Que, tipo, ele aproveita, e ele falou isso algumas vezes, acho que ele até falou em live quando a gente fez o podcast junto, que é, eu aproveito essa obra porque eu consigo ter quadros do mangá ali que eu não vi adaptados, eu olho como uma adaptação do mangá e etc. E se você for olhar por esse ponto, de fato, é uma boa adaptação de mangá. Eles adaptam quadro a quadro ali do mangá e tal. Nesse sentido, é bom. Mas como eu falei em diversos outros vídeos, você adaptar um mangá não é você pegar página por página e deixar desenhado. Né? É impacto, é trilha sonora, é como você faz a coreografia das lutas, é como você faz o movimento dos personagens, é como eles se expressam, é como os dubladores dão vida a esses personagens. E COTS tem muitos desses problemas, né? Eu acho que a dublagem vem sendo algo positivo. Nesses últimos episódios eu gostei muito da dublagem, em especial a dublagem do Saga, mesmo sentindo falta da voz do Gilberto Baroli, mas aí por questões emocionais também, né? Eu tenho um apego muito forte à voz do Saga, porque é o meu personagem favorito de Cavaleiros do Zodíaco. Já falei isso diversas vezes, não tenho nenhum problema em continuar falando. Então a voz do Gilberto, que é muito marcante, pô, são, sei lá, eu tenho 22 anos, eu vejo Cavaleiros do Zodíaco desde que eu tinha 4, 5, né? São quase 20 anos tendo uma mesma voz ali com você todos os dias e tal, e eu ainda vejo o anime clássico, então não é uma voz que deixou de ser familiar a mim. Então é muito estranho você ter essa troca, né? Mas o dublador, se eu não estou enganado, é o Ricardo Rossato, ele mandou muito bem, em especial nesse último episódio. Né? Vocês estão vendo que tá, eu estou buscando várias coisas, não é uma análise linear, mas nesse último episódio, por exemplo, quando a gente tem a cena do Saga com o Xion lá em Star Hill, eu gosto como ele conseguiu dar o tom da dublagem, primeiro do personagem do Saga com raiva, ao mesmo tempo ele sofrendo, ele em conflito
com tudo que estava acontecendo ali, porque naquele momento em que ele tá com a cabeça baixa e dá pra ouvir a respiração ofegante dele, eu sinto que era como se o Saga bom, estivesse tentando sobrepujar o Lemur e voltar a si. E não conseguia. Não conseguia, não conseguia, não conseguia. E a gente tem aquela expressão dele, né? Esse cansaço que vira ódio, que ele começa a rir em seguida, e aí fala com o Xion, os cabelos mudam de cor, né? E a cena toda, eu acho que é visualmente muito bonita, né? Ele chega já com um raio, ele parte para matar o Xion e o perfura, e eles obviamente fazem uma censura ali, mas ele tem aquele efeito de raio bonito, não sei o que, e o Xion cai. Em termos de história, tá adaptando bem, né? Nesse último episódio até tivemos algumas diferenças do anime pro mangá, né? Pouquinhas assim, a forma como a revelação foi feita foi um pouco diferente, porque o Muyo Aldebaran então está rio ainda, fazendo o que eu não sei. O Shaka tá na Casa de Virgem, os Cavaleiros de Bronze e Prata estão juntos, outros não reagiram a isso, porque o Miro, por exemplo, está desacordado. O Ayori aparentemente foi esquecido de fato, está desacordado, ninguém acorda ele. A June passou por ele para chegar até a Casa de Escorpião e nós não vimos absolutamente nada disso. A última participação do Ayori foi quando o espírito do Ayorus foi falar com ele, não necessariamente se despedir, mas falar com ele naquele episódio que a gente teve do teste da Casa de Sagitário. Foi a última participação do Ayoria. E esse esquecimento de personagens é um problema de Koch. Nesse último episódio, por exemplo, a gente teve também os Cavaleiros de Prata mudando de lado. E minha Nossa Senhora, por quê? Eu entenderia se eles tivessem mais contexto para mudar de lado. Mas eles já lutaram com os Bronze Boys, por exemplo. Por que ali eles não se convenceram? Porque o Jabu e os outros fizeram um discurso mais bonito? Não chega em mim, não me convence, não gosto de como é feito. Eu acho que foi muito preguiçoso essa mudança de lado. Eu acho que poderia ter sido melhor trabalhado e não foi. Porque ficou parecendo uma coisa tipo assim, não, vocês nos deram uma surra, então eu acho que vocês estão certos. E eles duvidaram de tudo que eles viram do Grande Mestre até agora. Os Cavaleiros de Ouro, eles ainda estão em dúvida, alguns ali ficaram em dúvida, ou quiseram comprovar de outra forma, como foi o caso do Aldebaran, como foi o caso do Miro. Eles quiseram comprovar essas coisas de outra maneira. Os Cavaleiros de Prata não, eles tomaram uma surra e mudaram de lado. Então eu não gostei disso, não acho que foi bem feito, não acho que foi legal, não acho que foi interessante. Eu acho que funcionou naquele segundo episódio. E teria fechado bem se esses Cavaleiros de Prata tivessem morrido. Ou se agora, porque nesse episódio a gente poderia ter feito a mudança de lado positivamente. Era só ter colocado eles para escutar o discurso do Saga antes de qualquer coisa. Mas eles preferiram fazer isso antes. Era literalmente só atrasar um pouquinho, que não ficava esquisito, não ficava estranho. Mas eles decidiram fazer dessa forma. Puxando um pouco pro episódio 10, né? Eu gostei muito da luta do Saga contra o Seiya. E o Saga, de uma forma geral, vem sendo representado de uma forma que eu tenho gostado bastante. Ele tem essa aura de vilão final de fato. Coisa que eu acho que o anime clássico consegue fazer bem. Coisa que eu acho que o mangá clássico consegue fazer bem. E que eu fico muito feliz que eu veja a Koch conseguindo fazer bem. É o Saga tomando os golpes e se levantando, aparecendo rápido, atrás, e a trilha sonora vem e acompanha junto ele, mostrando como esse cara ele é quase invencível aos olhos daqueles personagens, é óbvio, porque logicamente o Saga não é invencível, mas eu gosto como o clima gerado pela série é disso, de como o Saga tem esse patamar inalcançável, como ele é o mais forte, como ele é quase Deus, como a forma como ele acha que ele é. A série representa essa arrogância dele. É a forma como ele consegue agir. A gente tem aquela cena lindíssima, e para mim é o melhor momento de Koch, né, dos Bronze Boys até o momento, é aquele que é o Seiya usando o meteoro de Pegasus e ele desviando assim, e a velocidade aumentava, 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 até que virou aquele efeito que parece o relâmpago de plasma, né? E a gente tem uma cena linda, ele desvia, vai para um lado, vai para o outro, acaba tomando um golpe no final, e nem aquilo é o suficiente. Ele toma o turbilhão de Pégaso, e nem aquilo é o suficiente. Ele toma o Satã Imperial não, o Fantasma de Fênix, não é o suficiente. Ele toma um Ave Fênix, ele consegue devolver. Então,
tudo isso você conseguir adaptar de uma forma que deixe o personagem de fato grandioso, como eu acho que Koch conseguiu fazer aqui, como eu acho que Koch conseguiu fazer na luta contra o Shaka também, que é um outro momento que a gente tem muito isso, é muito positivo. Muito positivo, eu gostei bastante. E por que que eu tenho menos a falar sobre esse episódio 10, por exemplo? Porque ele é um episódio muito focado em luta, né? É a luta do Seiya contra o Saga. E pela primeira vez eu posso dizer que eu gostei de uma luta de cotes, de verdade, né? Nessa temporada. Eu gostei dela. Ela foi bem animada, ela foi bem nos padrões de Cavaleiros do Zodíaco. Eu gostei do que eu vi. Então, assim, eu não vou ficar falando de coreografia por coreografia, de golpe por golpe, momento por momento, porque vocês já viram. Isso não me cabe, isso não tem valor, na minha opinião. Não é pra falar de análise. Que eu gosto de fazer, né? E aí a gente entra, por exemplo, no episódio 9, indo em retrospectiva. No episódio 9 a gente tem o Seiya com a Marin, que eles tiveram que claramente fazer uma mudança ali, né? Não puderam colocar a desculpa da máscara como sendo a coisa da vergonha da mulher e etc. Porque na série COT não tem essa coisa das máscaras e tudo mais. A gente tem a Marin querendo utilizar aquela máscara porque quer, aparentemente, para esconder a identidade dela. E aí fica o mistério de ela ser seca, se não é e tudo mais. Então eu acho que eles conseguiram até fugir bem daquilo. A desculpa do Sei é um pouco tosquinha, vou ser honesto com vocês. Ai, a Marin não gostaria. A Marin ter. Se é minha irmã, desculpa. A desculpa do Sei é um pouquinho tosquinha, né? Se a minha irmã for a Marin, de fato, ela teve um bom motivo para esconder o rosto. É um pouco tosco, mas eles saíram bem daquela situação, na minha opinião. E aí a gente tem a cena visualmente bonita, né? Do ser tirando as rosas do Afrodite do caminho, chegando até a sala do mestre. E novamente a gente entra muito naquela coisa da atuação da voz do dublador. Eu acho que o dublador conseguiu passar bem o Saga bom, ali, controlado, tentando se controlar. E aí a contraparte, né? O Lemur vindo e tomando posse do corpo dele. Mas eu acho que a parte mais interessante daquele episódio é a Cleo. A Cleo ela decidiu que ela deveria viver a história para registrá-la também. E é interessante porque Koch dá indícios o tempo todo de que quem está na produção do anime, né, sejam roteiristas, animadores, produtores, etc., eles querem continuar aquele projeto. E a Cleo é o grande sinônimo disso. A personagem foi apresentada nessa temporada, vai ter um desfecho, já teve um desfecho, na verdade, nessa temporada, e fica muito em aberto o que vai acontecer com ela. O que é viver a história? O que ela vai fazer? Ela vai aparecer em Poseidon, se eles quisessem continuar? Ela vai aparecer em Hades? Qual é a função da Cleo? A personagem ela acaba virando uma grande incógnita. Você não sabe para onde ela vai, o que ela vai fazer, qual é o destino dela. Mas é interessante a gente ter a Cleo tornando-se uma agente ativa e não mais passiva como ela era. Eu gostei da personagem, do que eu pude ver dela. E se eu tiver uma coisa a lamentar de que a gente não vai ter uma continuação de COT, talvez seja saber, não saber na verdade, o que vai acontecer com ela. Eu gostaria de saber o que vai acontecer com ela. Mas acho muito difícil que a gente acabe vendo alguma coisa do tipo. Muito difícil. Porque justamente os 8 primeiros episódios de COT falam muito por si. O 9 tem seus problemas, o 10 eu gostei bastante, tem seus problemas, como toda série tem. E o 11 não deixa de ter também, como eu falei aqui, por exemplo. E aí algumas coisas me causam também muita espécie, né? Para que serviu a cena do Aldebaran no Yomutsu? Para nada, aparentemente, né? Ele teve lá só para fazer número, para poder impedir a Saori de ser morta pelo Máscara da Morte, não sei. Né? E nem isso ele fez direito. Não entendo a participação dele no Yomutsu. Não entendo por que ele foi pro Yomutsu e o Mu não, e nem a Marin, sendo que eles sofreram o mesmo golpe, caiu tudo em cima deles da mesma forma, mas a Marin tava ok e saiu antes, o Mu tava ok e o Aldebaran estava ok. Né? Não faz sentido pra mim o Mu e o Aldebaran terem armaduras de ouro e um ficar mais ferido que o outro. É o mesmo nível de proteção.
Foi uma desculpa pra não ter o Mu ali? Como é que é? Não gostei. Realmente não gostei. Não faz sentido. Eu preferia eles dentro das 12 casas, como é no manga clássico, como é no anime clássico. Por mais que eu adore essa side quest de Star Hill que eles fizeram na segunda temporada, eu acho que perdeu um pouco do propósito e do significado quando a gente olha pra essa terceira temporada. Pra quando a gente olha pro que Kote tentou fazer com eles só pra dar uma desculpa pra eles não estarem lá e não agirem, sendo que essa desculpa já existe. Eu não concordo com as pessoas que dizem, por exemplo, que Kote deu uma grande desculpa para os Cavaleiros de Ouro não se moverem, quando essa desculpa já existe no mangá. Quando a aprovação sempre foi do Seiya, da Saori, do Shun, do Shiryu, Yoga, Ikki, etc. A aprovação sempre foi deles, a missão sempre foi deles, e não faria sentido a gente ter personagens lutando no lugar dos personagens principais. É uma questão de narrativa também, uma questão de lógica, inclusive. Mas eu acho que no frigir dos ovos, né, juntando tudo, expressão de velho, eu acho, mas juntando todos esses episódios, eu acho que o saldo foi positivo. Eu gosto do que foi feito nos últimos episódios. Eu gosto da adaptação, eu gosto de como eles conseguiram fazer as coisas. Foram episódios, na minha opinião, empolgantes, né? Não vibrei, não pulei da cadeira, não. Mas foram empolgantes de uma certa maneira e que me deixam curioso para poder ver esse episódio final. Me deixam curioso para saber como eles vão tentar adaptar toda essa parte final, como eles vão fazer uma trilha sonora para encaixar nisso, se é que vão fazer e não vão reciclar, como eles vêm reciclando, né? O episódio 10 e 11 tem quase a mesma trilha sonora, apesar deles conseguirem utilizar bem. É repetitivo, o Kote tem uma trilha sonora repetitiva. Então estou curioso para saber como é que vai ser esse episódio final. Bem curioso. Não acho que eu vou terminar essa temporada de Kote pedindo por Poseidon. Não acho. O que eu acho uma pena, particularmente falando. Mas é a vida. Infelizmente, Kote não é um produto que deu certo. Mas eu acredito que ele não deu certo e poderia ter dado olhando para esses 3 episódios. O 9, o 10 e o 11 me mostram que Kote consegue fazer um bom trabalho quando se propõe a fazer. A questão é, eles quiseram, eles tentaram de fato? Não me parece. Me parece, inclusive, que a maior parte do orçamento foi desviado entre aspas, tá, gente? Mas para esses 4 episódios, 9, 10, 11 e 12. É o que me parece, é a impressão que me passa, porque a luta do Seiya, porque ele é o mais importante, porque ele é o protagonista, porque tem a revelação do grande vilão. Toda a boa parte da produção parece ter ficado muito mais concentrada nesse terço final do que nos 2 primeiros. E isso é uma pena. Isso é realmente uma pena. E aí, olhando, eu consigo entender por que outras coisas foram tão rushadas, porque são 4 episódios pro Saga. O 9 você já tem a introdução do Saga, o 10 tem o Sei apanhando, o 11 Saga contra Ikki e no 12 é a finalização. São 4 episódios pro Saga. E em contrapartida é um pro Ikki, meio episódio pra Casa de Aquário, meio episódio pra Casa de Escorpião, meio episódio pra Casa de Capricórnio. Vai lá, 2 episódios pra Casa de Peixes. E 4 pro Saga. Não tô reclamando, tô dizendo que é muito pouco, mas assim, se você quer fazer algo com qualidade, estendia um pouco. Podia ter estendido. Podia ter feito ao invés de 2 episódios, talvez 16, 18. Não é incomum. Mas foi o que tivemos, foi o que recebemos. E é uma pena que a gente tenha uma parte final tão legal, tão boa em nível de produção, na minha opinião, e um restante todo medíocre. Medíocre no sentido da palavra correto, né? De médio, mediano. É uma pena. É uma pena, infelizmente. Mas agora vamos conferir o último capítulo de COD. Dar adeus a COD, eu imagino, porque não veremos isso ser renovado. E nos focar completamente em Next Dimension. Como a gente deveria ter conseguido fazer desde o início. Não era para a ND ter saído junto com o COD, na minha opinião. Isso atrapalha a própria série do COD. Pouca gente comenta, eu tenho certeza que esse vídeo vai ter poucas visualizações. Estou fazendo porque eu quero terminar essa série aqui do canal de análise de COD.
mas sei que o retorno deve ser muito baixo, né? Porque as pessoas perderam o interesse porque a ND tá saindo, a ND tá sendo mais empolgante, tá sendo mais interessante de acompanhar. Então vamos ver o que o COT nos reserva nesse último episódio. Inclusive, lembro a todos, quinta-feira, 8 horas, teremos o Plantão ND aqui pra gente poder ler o capítulo ao vivo, fazer a análise dele ao vivo, poder conversar, vamos poder debater bastante aí no chat, falar de bastante coisa, e eu acho que vai ser muito interessante. Certo, gente? Os spoilers já saíram no momento que gravo, né? Amanhã, tô gravando isso aqui na terça-feira, vou postar na terça-feira mesmo, mas amanhã sai o capítulo em espanhol, deve sair em português também na parte da noite. Vou ler, vou estar muito ansioso para isso, e vejo vocês na quinta-feira. Lembrando, amanhã também, quarta-feira, acho que vou botar esse vídeo para sair às 8 horas, ou às 6 horas, vocês vão ver, mas tem o Demian Responde, que agora também tem perguntas na aba comunidade aqui do canal, se vocês quiserem fazer, além do Twitter, é claro, eu vou responder as perguntas de vocês, vou lançar o vídeo direitinho, e vou colocar em estreia, como fiz do último, pra gente poder acompanhar juntos e vocês irem me dando feedback. Beleza, meu povo? No mais é isso. Se você me conheceu agora, quiser dar uma chance pro canal, por favor, se inscreva, veja os vídeos, vá na parte do ao vivo e veja os programas daqui do Demian Cash, do Plantão ND, da série de Alma dos Soldados que a gente fez aqui no canal também, se vocês gostarem do jogo. Deixem um like, comentem, porque os comentários de vocês me ajudam muito para que esse vídeo seja recomendado para outras pessoas. E é isso. Um grande beijo, um grande abraço, fiquem bem e vejo vocês amanhã em vídeo e quinta-feira em live. Valeu!